Até aí, meus irmãos, nós vamos falar, vamos ler, e eu quero fazer mais um minutinho de oração. Você possa entronizar a presença de Deus, do Espírito Santo no seu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque chegamos até aqui, Senhor. Pai, as oportunidades que o Senhor nos dá, elas são maravilhosas, Pai, porque elas vão fazer a diferença na nossa vida. Ainda, Senhor, que nós não venhamos a compreender no momento que estamos participando, ouvindo, mas o dia chegará, Senhor, que ela se fará viva, eficaz e poderosa na nossa vida. E que nesta noite, Senhor, esta palavra venha ao encontro de cada coração, Senhor, de cada lar, de cada família, e que haja transformação pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o testemunho seja de que existe um Deus Todo-Poderoso, um Espírito Santo que move o nosso coração, que faz as nossas vidas andar de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Senhor é conosco, conforme a Tua promessa. O Senhor disse que ia para o Pai e nos enviaria outro Consolador. E nós o recebemos aqui nesta noite. Tens a liberdade, Espírito Santo de Deus, para ministrar em cada coração e na minha vida, porque eu também careço, Pai. Eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu poder, Senhor, para realizar aquilo que é a Sua vontade em nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, vamos começar aqui. O que significa este dom da palavra de conhecimento? Porque nós falamos assim que nós precisamos, dos dons espirituais, mas muitas vezes nós nem conhecemos eles. Às vezes nós nem sabemos qual que é a atividade deste dom espiritual na vida de uma pessoa. E sabe para quem que é esses dons, irmãos? É para aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus, ou então aqueles que têm o desejo ardente no seu coração de falar do nome de Jesus, de fazer tanta coisa. Irmãos, a obra é muito grande, e a igreja, irmãos, nesse tempo está precisando de muitas pessoas que sejam envolvidas, que conheçam este poder, porque, irmãos, esse é o único poder que pode fazer realmente a vida de uma pessoa, de um obreiro, de um ser qualquer, ser transformado, colocar ele de pé, sendo uma pessoa vigorosa, que não tem medo de enfrentar circunstâncias, que não se abate passando por situações difíceis na sua vida, até mesmo, quem sabe, dentro da igreja, tenhamos aí algum momento de confronto, ou às vezes o irmão não nos trata da maneira como nós desejaríamos, e de repente a gente se entristece. E eu estava dizendo há poucos dias, irmãos, com alguns irmãos aqui da nossa igreja, falando a respeito de pessoas que às vezes vêm à casa de Deus, elas ouvem a palavra, elas aceitam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, elas se motivam por um tempo, e quando você olha ela, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê aquela pessoa que um dia foi lá na frente, recebeu oração? Ela já não está mais na igreja. E a gente perguntou assim: será que a igreja falhou com essa pessoa? Será que a igreja não soube lidar com essa pessoa? Mas, meus irmãos, eu quero colocar isso aqui como um fundamento, que nós precisamos envolver toda a igreja. Nós precisamos nos envolver, irmãos, mais profundamente naquilo que a palavra de Deus nos oferece. Ela está aqui bem esclarecida, irmãos, dizendo assim: olha, buscai, aqui no capítulo 12, versículo 31, ele fala bem explicitamente, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então a palavra de Deus diz: buscai. E neste dom especificamente, irmãos, ele é um dom, é uma revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos
e de informação que são humanamente impossíveis de serem conhecidos pelo homem. Olha que mistério, irmãos. Esse dom do Espírito Santo não é o conhecimento que adquirimos de nossas observações, estudos, educações, experiência, alguma habilidade natural, mas sim o conhecimento que ultrapassa todos os sentidos do ser humano. Então, meus irmãos, eu estava ali até dando testemunho aos irmãos, porque eu tenho ensinado a minha família nesse sentido de buscar. E ontem à noite eu estava ainda estudando esses textos aqui, e de repente chegou uma mensagem no meu celular, um vídeo, na verdade. E quando eu olhei o vídeo, é da minha filha. E a minha filha, ela não mora aqui em Curitiba, não mora nem no Brasil. Deus levou ela a fazer a obra de Deus no outro lado do mundo. Ela está lá nos Estados Unidos. E a minha filha, irmãos, ela tem um ministério de louvor, de pregação. Já trabalhou comigo bastante tempo. Foi algo muito precioso, essas experiências. E agora, lá de um tempo, ela falou para mim: pai, Deus tocou no meu coração para mim cuidar das crianças. Falei: mas filha, você tem um outro ministério. Eu queria que você continuasse, que você fizesse com que esse ministério se desenvolvesse mais. Mas ela seguiu aquilo que o Espírito de Deus colocou no coração dela. E quando eu abri, irmãos, este vídeo ontem, sabe o coração de pai, irmãos? Eu chorei, porque a minha filha chamou todas as crianças na igreja que estavam ali, americanos e brasileiros e hispânicos, e daí tinha um tradutor, e ela foi falando em português, profetizando sobre a vida das crianças. Só. E o Espírito tomou a vida dela, irmãos, e ela começou a profetizar sobre a vida das crianças. Olha que trabalho importante. Meu irmão Edna, que cuida das crianças aqui, e a minha filha mais nova está ali com as crianças também, ajudando ali a cuidar, desde pequeno. Meus irmãos, e o Espírito de Deus tomou a vida dela, e ela começou ali a glorificar a Deus. E as crianças também foram tomadas pelo Espírito, meninos deitados no chão, se regozijando no Espírito. Meus irmãos, eu estou aqui falando para você, mas a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo no meu coração é algo maravilhoso, porque eu vejo os frutos. E ela disse: pai, eu te agradeço, pai, porque você sempre me ensina a buscar mais e mais e mais do Espírito Santo de Deus. E as criancinhas dela, minhas netinhas, já estão caminhando, conhecendo a palavra de Deus. As brincadeirinhas são envolvidos nisso, saindo de um mundo, irmãos, de vícios, de ofertas que fazem com que as pessoas já entrem numa linha, irmãos, que lá na frente, quando se tornarem adolescentes, vão trazer algum tipo de problema, porque não tem um respaldo espiritual. Eu não estou dizendo aqui que está errada a maneira que você cria os seus filhos, não é isso, mas eu estou dando algo a mais para que você possa usufruir, irmãos, sabe, desse relacionamento com os filhos, com a vida, e o seu coração está tranquilo, sabendo que Deus está operando ali, cuidando cada dia da vida deles. Meus irmãos, esta palavra de conhecimento ou de ciência atua de uma forma semelhante até, eu estava falando com o pastor Agostinho, porque era até para ele estar aqui hoje, trazendo essa mensagem, mas os irmãos sabem que essa semana é aniversário do pastor Agostinho, e quando a pessoa está de aniversário, novinho, ele quer fazer festa, Então acredito que o pastor Agostinho está usufruindo a semana dele de aniversário. Sexta-feira o menino vai fazer 84 anos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu
tive uma grata alegria de sentar com ele no domingo de manhã aqui, antes do almoço, e ficamos lá mais uma hora, falando sobre essas coisas. Ele tem uma sabedoria maravilhosa de Deus, né? E ele foi me passando aqui algumas coisas que eu fui anotando, ele dizendo assim: olha, do conhecimento é semelhante à de sabedoria, e ela não pode andar sozinha, porque nós vamos precisar da sabedoria para usar deste conhecimento. Então ele começou a aprofundar ali, e não deu mais tempo da gente seguir. Mas existem diversas interpretações da palavra de conhecimento, mas a maioria das pessoas concorda que ela está em operação quando Deus revela alguma coisa a uma pessoa sobre o que Ele está fazendo em uma situação, e a pessoa recebe o conhecimento que ele não teria de uma forma natural na sua vida. Quando nós estávamos ali antes de iniciar o culto, eu estava com os obreiros ali conversando e falando sobre isso. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Nós não estamos prestando muita atenção naquilo que o Espírito de Deus está falando conosco. Sabe por quê? Nós estamos muito ocupados. Quanto tempo, eu pergunto para você aqui, que você dedica lá na sua casa à oração, né? À leitura da palavra, a estudos que podem edificar a sua vida? Irmãos, eu sou curioso, irmãos. Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber as coisas de Deus, porque a sabedoria de Deus, irmãos, ela ultrapassa qualquer sabedoria humana. E aliás, irmãos, se uma pessoa quiser ter algum tipo de sabedoria, de conhecimento, ela precisa ter o que na sua vida? Intimidade com o Espírito Santo. E aí você vai ter um tempo. Eu vou aqui no final, eu vou fazer assim um pequeno testemunho de coisas que mudaram na minha família por causa disso aqui, irmãos. Por causa da oração, por causa da intimidade. Sabe o que Deus faz, irmãos, quando a gente está percebendo a voz do Espírito? Ele vai fazer milagres grandiosos na sua vida. Às vezes você olha assim e fala: por que o fulano recebeu esta bênção e eu tenho vindo na igreja, eu tenho participado e não tem acontecido nada na minha vida? Eu não estou dizendo que você está fazendo errado, mas eu quero te dar, irmãos, um entendimento a você nesta noite, para você mudar essas circunstâncias, de você já não olhar mais para outra pessoa, mas começar a olhar para a sua própria vida e começar a dizer: na minha vida o Espírito Santo tem feito coisas maravilhosas, porque eu estou ouvindo a voz dele. E você vai começar a experimentar cada dia mais coisas importantes. Irmãos, nós vamos caminhando na vida, nós vamos ficando mais experientes, como nosso pastor Agostinho. Mas você vai ali conversar com ele, irmãos, fazendo 84 anos, e pensa a energia, pensa o pensamento, pensa a palavra que sai de dentro do seu coração, de edificação, sabe, irmãos, de entusiasmo, de saber que as coisas podem acontecer cada dia mais, e ele está ali pronto para fazer coisas, ele está pronto para realizar, sendo chamado, com 84 anos, sendo chamado para fazer a obra de Deus. E ele falou assim: domingo que vem, pastor Walter, vem aqui, nesta salinha. Eu falei: eu venho? O que nós vamos fazer? Vem aqui para conversar comigo, que nós vamos marcar um dia, e eu vou lá na terça-feira, trazer uma palavra dessas que você está aí, vai ministrar aqui, uma palavra sobre o Espírito Santo para nós, irmãos. E eu já estou regozijando, esperando este dia que ele esteja aqui conosco, nos trazendo este conhecimento de Deus para a nossa vida, do Espírito Santo. Meus irmãos, e este dom em específico,
É tão interessante, irmãos, eu estava refletindo sobre ele. A gente precisa entender umas coisas aqui, irmãos. A gente não pode impor nada na vida das pessoas. Mas eu estava dizendo para os obreiros ali, que muitas vezes, irmãos, a gente olha no olho de uma pessoa, e você sabe que ela não está bem, precisando de alguma coisa. Talvez você não vai saber exatamente aquilo que ela está precisando, mas sabe o que Deus gostaria que eu e você fizéssemos numa hora dessa? Que a gente apenas orasse por aquela pessoa, pedindo a Deus que desse a ela, então, o conhecimento daquilo que está acontecendo na sua vida, que desse força para ela superar aquela circunstância, para que ela possa, enfim, sair daquele aperto, daquela angústia. Que Deus coloque no coração dela uma palavra de renovo, de esperança. E talvez você não revelou coisa alguma, você não usou conhecimento nenhum, você apenas fez aquilo que o conhecimento que nós temos de Deus e do Espírito Santo tenha valor na nossa vida. Abençoar a vida do nosso irmão. E eu quero dizer, irmãos, sobre este dom de conhecimento. Ele é um dom, irmãos, que ele pode ser relacionado ao amor. E estes dons, irmãos, que o Senhor libera, você veja bem, que interessante, ele não é para você se encher de glória, ele não é para você propriamente ser abençoado, para você sair por aí dizendo assim: não, eu tenho o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas, meus irmãos, pelo contrário, esse chamado, irmãos, dos dons espirituais, a maioria deles são para fazer o quê? Para servir. Amém. E se nós não temos amor pelas pessoas, nós não vamos conseguir servir. Nós não vamos conseguir. Eu já conversei com pessoas, e eu falando alguma coisa de Deus com a pessoa, e ela estava falando lá só do problema dela, preocupado naquilo, e ela não consegue nem ouvir o que Deus precisa falar com ela. Você imagina o nível de problema, de situação que essa pessoa está vivendo. Ela está vivendo uma angústia interior. Ela não consegue mais olhar à sua volta. Irmãos, quando nós não olhamos à nossa volta, nós estamos ficando doentes interiormente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus nos enche da sua glória, do seu Espírito Santo, nós não conseguimos reter nada na nossa vida. A nossa boca não consegue mais se fechar. Nós não vamos conseguir deixar de orar por alguém. Nós não vamos deixar de ajudar alguém. Nós não vamos conseguir deixar de dar uma palavra na vida dessa pessoa. Glória a Deus. E veja uma coisa aqui, até para a gente fazer uma comparação. O único que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá, é orar em línguas estranhas. E o que ele diz sobre isso? Ele diz que isto é apenas para a edificação da sua pessoal. Então veja, irmãos, tudo que o Espírito Santo de Deus dá para nós, é para a gente repartir. É para a gente usar em benefício do semelhante. É para usar em benefício da igreja. É para usar em benefício da obra de Deus. É fazer a vontade de Deus. É não ficar olhando para si próprio e dizer que você não tem. Você tem tudo. Se você tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo de Deus já habita em você. E o poder de Deus está na sua vida. Talvez você não está aí reconhecendo Ele. Mas o que Deus mais quer, meus irmãos, é que você receba dele. Tudo que Ele deixou gravado está escrito nessa palavra, irmãos. Estes dons, irmãos, estão se perdendo, sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais procurando, elas estão procurando pessoas que têm estes dons. E nós vemos em muitos lugares as pessoas sendo exploradas por isso,
Porque a pessoa tem ali um dom especial e a pessoa vai lá e ela se entrega, e ela mesmo não consegue mais recuperar o seu íntimo, ela não consegue mais recuperar a sua intimidade com o Espírito Santo, e ela vive na dependência. A pastora pregou aqui sobre a fé na semana passada, falando assim, que a pessoa vive com a fé emprestada de outro. Não é isso, pastor? Às vezes nós vivemos com a fé emprestada de outro, mas você sabia que você não precisa viver assim? O Espírito Santo de Deus quer que você viva a sua própria fé, a sua própria experiência, que você tenha autoridade sobre a sua vida, para que você viva uma vida autônoma. Eu digo não assim isolado, mas uma vida onde você declarar uma palavra e ela se forma em autoridade na sua vida e faz cair por terra toda e qualquer condição contra você, a sua vida, a sua família. Eu estava falando da minha família lá também. Nós temos uns probleminhas lá, mas nós pregamos a palavra, e eu já disse para eles: sabe por que a sua vida não muda? Porque você está vivendo três coisas. Você está vivendo a religião, você está vivendo a tradição, e você não está vivendo uma vida abundante que Cristo conquistou na cruz. E eu perguntei: o que é melhor? O que é mais importante? Viver a religião, viver a tradição, ou viver a vida abundante? Irmãos, nós recebemos de Jesus esta vida abundante. Ele conquistou na cruz, e Ele nos enviou, amados, este Consolador. Ele enviou este poder para que a gente possa buscar. Sabe, meus irmãos, eu vou dar uma encurtada aqui, para que a gente ainda possa participar da ceia. Às vezes você olha para uma pessoa simples, você já viu isso? Você fala assim: nossa, que pessoa simples, até os seus vestimentos, a sua atitude. Mas quando você vai ver, a vida dela é próspera. O que será que aconteceu na vida dela? O que será que Deus tem na vida das pessoas que às vezes com pouco conhecimento, com pouca sabedoria, com pouco entendimento, fazem essas pessoas prosperar de uma forma que ultrapassa a muitos? Eu já vi gente com muitas faculdades formadas e não consegue usar nenhuma. E é uma pessoa que tem o primário, e ele sendo um grande empresário, ele fazer as coisas se multiplicarem na sua vida. Sabe o que é isso aí, meus irmãos? É o conhecimento de Deus sobre a vida da pessoa. Por que as pessoas conseguem descobrir coisas? Ontem eu estava vendo no jornal uma mulher lá que estudou 50 anos, e agora ela foi reconhecida, porque ela estudou, ela lutou, ela buscou. Mas enquanto Deus não abençoou, ela não conseguiu nada. Agora ela conseguiu descobrir coisas importantes na ciência. E sabe quem que dá sabedoria, irmãos? Quem que dá conhecimento para o homem fazer essas coisas? O Espírito Santo. Então às vezes você está lutando uma circunstância na sua vida, e elas não mudam, e você luta, e você busca, e você vai atrás, e as coisas não mudam na sua vida. Mas, meu amado, o que está faltando é buscar isto, esse Espírito, esses dons do Espírito, desta palavra de conhecimento, para que o Senhor possa te ajudar a solucionar e sair das dificuldades que você está enfrentando. E é uma intimidade que a gente precisa. Irmãos, eu quero, para nós encerrarmos aqui, eu quero trazer aqui um testemunho que nós estamos vivendo agora recente, lá na minha família. O pastor pode ser abençoado? Amém. A família do pastor pode ser abençoada? Amém. Foi o que aconteceu na minha. Irmãos, meu filho mais novo, eu já até falei alguma coisa aqui, ele estava casado já há uns 5 anos, e tanto eu quanto o sogro dele, nós começamos a fazer uma brincadeira com ele.
Ô filho, mas quando que você vai me dar um neto? Está passando o tempo, você está envelhecendo. Eu até ainda engrossei a brincadeira um dia, falei para ele: você não vai me deixar ser bisavô para me fazer avô. Bisavô porque os outros já tinham neto, então eles podiam crescer, casar e já ter filho, e ele ainda não ter me dado neto, entendeu? Só que, irmãos, chegou um dia, eu comecei a orar a Deus, e Deus falou no meu coração algo importante. Falou assim: não fale mais isso para ele. E quando eu ouvi, irmãos, sabe o que é esse dom do conhecimento? O Espírito de Deus falou no meu coração: não fale mais isso para ele. E quando eu ouvi, irmãos, esta palavra, imediatamente eu me dirigi ao meu filho e principalmente à minha nora. E eu falei para eles: senta aqui que eu quero conversar algo sério. Eu disse para eles assim: eu quero pedir perdão dessa brincadeira que eu estou falando para vocês, que eu estou esperando um neto. Eu, a partir de hoje, eu não vou mais falar, porque Deus falou comigo que isso vai ser uma decisão sua, da sua esposa e do tempo de Deus na vida de vocês. E eu insisti com a minha nora ainda, mais de uma vez. Eu falei: filha, você me perdoa? Eu não fiz isso por maldade, mas eu quero me redimir dessa situação. E passou-se os dias, e eles já estavam tentando ter filho. E veja como o Espírito de Deus, irmãos, ele sabe ministrar o nosso coração, e se a gente não ouve, a gente vai errado na situação. E daí, passado um tempo, acho que quase um ano, meu filho me chamou: pai, senta aqui, nós precisamos conversar com você. Eu fiquei imaginando um monte de coisa, mas nada referente a isso. E meu filho e a sua esposa sentaram e falaram: pai, nós não vamos poder ter filho. E quando meu filho falou isso, irmãos, me deu uma dor dentro do meu coração, porque meu filho mais novo é o mais amoroso com todos os sobrinhos, com as crianças, até com o cachorrinho ele é amoroso. E eu falei: Senhor, tem misericórdia na vida do meu filho. E sabe o que nós fizemos, irmãos? Nós não falamos nada para ninguém. Naquele dia eu entendi que o Espírito de Deus falou, eu ouvi a voz do Espírito, cumpri aquilo que ele tinha me dito, e a partir daquele dia, irmãos, eu fiquei orando a Deus 1 ano e 9 meses. E o médico disse para ele assim: não tem como. Se fizer cirurgia, pode piorar a sua vida. E nós orando 1 ano e 9 meses. E quando foi um dia, eu orando na minha casa e clamando a Deus: Senhor, dá uma direção, Senhor. Eu estou tão triste no meu coração, Pai. Eu sei que a tua vontade é soberana, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. E naquele dia o Espírito Santo falou de novo comigo. Ele diz: chama o teu filho na tua casa. E eu tinha uma situação com meu outro filho que precisava também. E eu chamei os dois, falei: hoje, chegaram na minha casa, eu falei: hoje vocês não saem daqui sem que eu faça uma oração sacerdotal pela vida de vocês. E eu comecei a orar com eles, irmãos, e ministrar do Espírito na vida deles. E fui ministrando. E sabe o que Deus fez, irmãos? Você pode imaginar o que Deus fez? Você consegue imaginar que o Espírito Santo de Deus sabe na vida da gente o que Ele pode fazer? Depois de 3 meses, meu filho chegou na minha casa e falou: pai, eu preciso falar com você. E uma sacolinha em cima da mesa. E eu olhava para ele e disse: sério? Daqui a pouco ele abriu a sacolinha e tirou um par de sapatinhos de bebê.
E agora, irmãos, eu só não pude dar o testemunho completo hoje, porque ele está para nascer hoje, amanhã, depois de amanhã. Vem em janeiro. Depois de janeiro dá quantos meses? 9 meses mais ou menos, para, né? Sempre a conta não dá muito redonda. E está vindo um menininho, o nome dele vai ser o nome dele, Felipe. E eu digo para você, meu amado, nessa noite, vale a pena a gente ouvir a voz do Espírito? E nós não foi feito nenhuma cirurgia, não foi feito nenhuma intervenção, foi intervenção do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, nessa noite eu quero fazer um ato profético com você aqui. Eu quero orar aqui por você que tem uma situação na sua vida, que você não sabe que atitude você tem que tomar. Uma situação que está lá angustiando você há muito tempo, e que você não consegue ter uma visão, você não consegue ter um caminho, uma solução. E eu quero hoje, irmãos, talvez o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele vai, quem sabe até dar um dom para você, que você vai exercer esse dom na sua vida, dom da palavra de conhecimento. Mas pode ser que Deus vai usar a tua vida com esse dom simplesmente para que essa situação na sua vida seja transformada. Então, eu quero chamar você bem rapidamente aqui. Eu quero chamar os pastores aqui para me ajudar a ungir as pessoas, que você possa vir com o teu coração aberto, esperançoso, porque o Espírito Santo de Deus, ele pode realizar coisas grandes na sua vida, e ele tem poder para isso, meu amado.